Coiquiari, Hotsu Macan, sou Tiaqui, do povo Camacã Monguyó, atual presidente do Instituto Xuqué, fundador também do Instituto Xuqué, uma instituição que reside no estado de São Paulo, Brasil, onde que nós visamos, trazer a conexão entre a diversidade étnica que tem aqui no nosso país, Brasil, e também fora, né? Então é uma instituição multiétnica onde que nós trazemos aí estudos profundos sobre nossas tradições originárias, sobre nossos mais antigos, onde recebemos diversos tipos de lideranças étnicas, de cada etnia, para poder aprender, para poder trocar, para poder trazer consciência sobre o atual momento que a gente está passando. E o tema do vídeo de hoje é Medicinas da Floresta, ilusão ou iluminação? Ou iluminação ou ilusão? Bom, Irmandade, esse tema é um tema tanto delicado que eu vou tentar trazer com as melhores palavras, sem agredir ninguém, sem trazer crítica a ninguém, sem trazer nenhum tipo de julgamento. Essa não é a minha intenção. A minha intenção aqui é trazer a consciência para esse atual momento que a gente está vivendo enquanto ser humano no planeta Terra, onde que as medicinas da floresta estão tomando grandes proporções em grandes cidades e planetária, que por muitas vezes isso é muito positivo. Depende da maneira que a gente vai estar utilizando essa sabedoria ancestral, mas também pode ser muito negativo. É preciso a gente entender que todas as plantas, todas as medicinas são espíritos vivos que a gente trata com respeito, com humildade e com integridade. E que é necessário sim uma integração, não é simplesmente somente servir a medicina. É necessário integrar-se, entender o processo que ela vai desencadear em cada ser humano, como um todo. O processo do corpo, da mente e do espírito. Não é simplesmente repassar a medicina. Para isso, para essa integração acontecer, é necessário trazer a humildade e o respeito e o amor. Entender que hoje as medicinas elas fazem parte do mundo ocidental, assim como fizeram muitos tempos atrás. Antigamente os que vendiam na farmácia não eram essas cápsulas que tem hoje em dia, e sim remédio de ervas. Hoje em dia é 2% de erva e mais cápsulas com bastante químicas que vai deixar as pessoas dependentes. Então as medicinas da floresta antigamente ela não saía. Por quê? Porque era segredo das florestas encantadas, onde que somente os sábios, os pajés, que não eram formados e que sim que nasciam pajé, sabiam desses conhecimentos. E que hoje, por conta da questão da consciência, da mentalidade humana, foi necessário a saída, a migração, das medicinas para a cidade para poder trazer essa consciência. Então antigamente somente os pajés tomavam, nem os aldeões tomavam. Eles tomavam para quê? Para poder ter conexão com o plano espiritual, para poder orientar, para poder receber um medicamento, para poder curar uma enfermidade na aldeia. Então é uma tradição, é uma sabedoria milenar, onde que cada cultura tem consciência, cada cultura tem sua planta. Quando a gente trata de medicinas da floresta, hoje o que está em auge é a medicina da ayahuasca, ou Ni, ou Iagé, como chamam, que é a junção de duas potências, que é a chacrona, junto com o cipó, o jagube, chamado de mariri também, que dá a potência, onde que traz toda a parte biológica também do corpo, onde ativa a nossa glândula, nosso DMT que nós temos no nosso corpo. O nosso próprio corpo também já produz esse DMT, só que ela intensifica, assim como nós, do povo Camacã, tradição do Nordeste, povo da Bahia, temos a Jurema Sagrada, que tem a sua porcentagem de DMT, mas também que tem seu lado encantado, tem seu lado espiritual. Só que o tema hoje é mais além. Eu trago aí para vocês uma forma de questionamento. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui simplesmente para poder trazer um pouquinho de consciência, que é o que eu venho aprendendo juntamente com essas medicinas da floresta. Primeiro, entender que nós mesmos somos nossa própria medicina. E que nós tomamos a medicina, consagramos a medicina da floresta para poder trazer a conscientização da nossa parte racional junto com a nossa essência. A nós relembrar o caminho de casa, mas relembrar o caminho de casa para que a gente possa fazer o que deve ser feito. E não para que a gente caia num consumismo, num vício, que é o que a gente vê hoje em muitos lugares acontecendo. Então por que nós criamos uma instituição indígena aqui em São Paulo? Justamente por causa disso. Pela minha caminhada passei em diversas casas, onde que vi, consagrar medicina da ayahuasca e outras medicinas de qualquer forma, de qualquer jeito. E isso, a parte minha como ser humano, me entristeceu, porque só eu sei o quanto eu zelo pela minha tradição. Nós viemos de um povo que foi muito tirado de nós. O povo Camacã hoje passa por um processo de revitalização cultural, onde que a gente sabe a dor que é perder uma cultura, perder uma tradição, perder um idioma, perder familiares.
E me entristece ver hoje, né, muitas culturas que preservaram isso, simplesmente dando de bandeja, passando adiante sua cultura sem ao mesmo ter o preparo, sem ao mesmo ter a licença de uma liderança espiritual da aldeia para poder estar repassando, mas simplesmente por forma financeira. Então esse vídeo que eu trago hoje aqui não é para julgar, não é para criticar, né, o trabalho dos parentes e também o trabalho que vem sendo feito em diversas casas xamânicas, não, mas é para conscientizar, é para que você se pergunte por que você está tomando medicina. Né? Aí a gente entra num termo onde que muitas pessoas hoje veem, né, trazer essa questão da ilusão. O que é a ilusão? O despertar dentro do despertar. Toma medicina para quê? Para poder ficar vendo, né, a miração, para poder ficar vendo seres espirituais. Mas você já se perguntou se aqueles seres espirituais realmente são aqueles seres espirituais que você acredita ser? Ou se simplesmente é uma ilusão da sua própria criação, da sua cabeça, do que você acredita que é? É uma pergunta a se fazer. Porque os próprios seres espirituais mesmo, eles não vão em trabalho para poder ficar incorporando no corpo das pessoas que estão em trabalho, para poder fazer cura. Já se perguntaram o que são esses seres espirituais que são chamados? A gente fala, ou está simplesmente na medicina para poder exercer uma parte nossa egóica, onde que é uma comparação, para poder falar que o seu Exu é melhor que o Exu do outro, ou que o caboclo é melhor que o outro. Entenda, o que eu estou falando aqui não é sobre a religião, porque eu mesmo, como uma jovem liderança do meu povo espiritual, eu não tenho religião, tenho cultura e tenho tradição. E não julgo nenhuma religião. Só que até hoje, o tempo que a gente está mudando é para se olhar para isso, sobre a forma religiosa, a questão dogmática que o ser humano cria. Como eu sempre falo, o ser humano não quer se curar, ele quer algo para acreditar. E esse algo para acreditar é o que deixa ele preso dentro disso. E é o que gera a ilusão, ao invés da iluminação. O que é a iluminação? É a posse, é você tomar a posse, você ter a integração de você mesmo, do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, e você dominar o seu sistema. Você não vai esperar acender uma vela para uma entidade, para um ser espiritual, para poder vir fazer por você o que você tem que fazer. Até as próprias entidades, os seres espirituais estão cansados, pô. De você vai lá, toma medicina, chama, e você não faz a lição de casa que tem que ser feita. Então é justamente para trazer essa clareza que a gente está trazendo essa instituição em São Paulo, né? Sem julgamento. Mas já se perguntou? Hoje em dia o tempo não é mais de terceirizar a sua responsabilidade espiritual para a medicina, para o rapé. Não, porque eu preciso tomar rapé, porque senão o meu dia não vai ser o meu dia. Você nasceu com as medicinas? Nasceu sem. E por que hoje você precisa todo dia tomar? Você se pergunta se é sério. É diferente. Um indígena que nasceu dentro da aldeia, que consagra todo dia, que tem um sistema ali dentro da aldeia, a cultura dele, que faz parte da cultura, para uma pessoa que está na cidade e vai lá e toma um rapé dentro do metrô, que não sabe nem o que está chamando ali dentro, e abrindo seu corpo para aquilo. E ao invés de curar a ansiedade ou a depressão, vira mais ansiedade e mais depressão. E vira um ciclo vicioso. Você sempre vai precisar de uma dose extra, de uma consagração extra para poder buscar a resposta de uma coisa que está dentro de vocês. Então, Irmandade, humildemente falando, Deus, né, a força criadora aqui de orar desse mundo, ele é tão inteligente que ele, né, deixou a centelha, a imagem e semelhança dele dentro da gente. Você pode subir em montes, pode ir em igreja, templos e tudo mais, mas aonde você vai encontrar ele? A força da criação dentro. E é isso que as medicinas da floresta vêm ensinar também. Essa verticalização dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso é integração. Sem terceirizar para a parte espiritual. É você conectar diretamente com a fonte superior, saber que você é imagem e semelhança. Isso já diz até na própria Bíblia. E para que você utiliza a Bíblia? Para que você vai na igreja? Para que você vai na religião? E para que você toma ayahuasca? E para que você toma jurema? Para quê? Para se ludibriar? Aí que entra esse tema, ilusão ou iluminação. Outra coisa, as pessoas que estão servindo, a servidão não é somente servir a ayahuasca. Você faz um show aqui, um canto ali, um rezo ali. Não é sobre quem faz o rezo mais bonito, para quem tem o cocá mais bonito, para quem é indígena de aparência, para quem não é. Não é sobre isso, irmandade. Não é só servir a medicina, não é só repassar a medicina. E as pessoas que estão no seu círculo, você está tendo atenção, está tendo um acompanhamento, essas pessoas estão buscando uma forma de integração depois, ou simplesmente está tomando a medicina, abrindo uma caixa, a caixa de Pandora, com tudo aquilo dentro da cabeça da pessoa, e simplesmente está deixando. Não, ela se vira, depois ela vai na outra, no Rausch, depois ela vai em outra medicina. E vai lá e continua replicando as palavras sagradas, Haná, Haná, Rausch, Rausch, mas não entende o que é isso. E simplesmente vira um bom dia. Perguntas para os pajés mais velhos.
que tomavam a medicina, que nem eu falei, antigamente nem os aldeados tomavam, eram os pajés que tomavam. Pergunta para ele sobre as palavras, quantas são sagradas para eles e o quanto hoje vem sendo banalizado. Né? Então eu peço aqui, nesse vídeo encarecidamente, o cuidado, o zelo, né? Com uma tradição, porque, nem eu falei, a gente sabe a dor de uma perca de tradição, de uma perca, e hoje nós passamos por um processo de revitalização da nossa tradição. A gente sabendo, quando a gente está passando por esse processo de revitalização, voltando para a nossa raiz, a gente vê muitos que preservaram a raiz, perdendo a raiz, por questões de ganância, por questões de ego e vaidade, seja lá indígena ou seja lá não indígena. Então o que eu trago aqui é um conteúdo que eu, como ser humano, acho necessário, como uma jovem liderança do meu povo, acho necessário, não por ego, não por vaidade, mas simplesmente por achar necessário trazer essa conscientização para o nosso meio das medicinas, para o nosso meio, né, indígena e para o nosso meio quanto humanidade. Eu não estou aqui para poder receber elogio, receber crítica, tá tudo certo, se for criticar, se for falar no vídeo, tá tudo certo, para mim não importa isso. O que importa é o que eu estou fazendo, essa integração minha como ser humano. Por isso que eu te pergunto, até quando você, quanto ser humano, aí atrás da tela, vai adiar o que você veio ser? Porque eu não estou adiando, estou aqui fazendo. Para mim não importa se vão criticar, se vão comentar aqui, tá tudo certo, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer. E você aí atrás, você sabe o que você veio fazer? Quantas medicinas já tomou? E quantas coisas de fato, lista no seu caderninho, quantas coisas você já mudou? Ou você está tomando somente por diversão? Somente para poder olhar para as entidades religiosas, né? E falar, nossa, hoje foi trabalho de Shiva. Ah, Shiva veio daquele jeito, pô. E quem é Shiva? Você já se perguntou quem é? Você já foi estudar a fundo quem é esse arquétipo que é trazido numa religião hindu? Vai estudar, vai buscar, vai se integrar. E para de terceirizar. Se conecta diretamente com a fonte, porque é ali que estão as respostas. Porque senão a gente vira, né, sempre um pedinte espiritual. Sempre está ali, ó, pedindo espiritual, buscando, e não sana essa busca. E essa busca ela começa a virar uma possessão. E essa possessão é apenas mais uma forma do seu sistema, do seu corpo, que não foi reconhecido como ser na totalidade, se ausentar, terceirizar, achar que vai sempre vir um salvador. Meu filho, minha filha, se você não mudar, raramente vai vir um salvador para te salvar. E olhe lá, se chegar. Agora você prefere ficar esperando um salvador? Você prefere ficar todo mês, né, consagrando medicina para poder buscar a resposta, sendo que a resposta ela te deu na sua primeira consagração. Então é sobre isso. Iluminação ou ilusão? É o despertar, como eu sempre falo, dentro do despertar. Aqueles que estão servindo medicina de qualquer forma, de qualquer jeito, despreparado, vai uma semana para a floresta, estuda uma semana, faz uma dieta junto com um parente, já acha que é o xamã. Tome cuidado, pô. Cuidado consigo mesmo, cuidado com sua família, cuidado com aqueles irmãos que você diz ser sua família também. Quando está repassando a medicina, quando está repassando um sopro, tome cuidado, esteja presente. Não é só repassar a medicina não. Porque a medicina ela vai desencadear diversas coisas, diversas sinapses neurais, cerebrais, enquanto ser humano. E depois tem acompanhamento sobre isso. Né? Quantas casas a gente vê aí, né, que nem eu falo, não é sobre julgamento, mas é preocupante. Quantas casas a gente vê aí que não dão nenhum tipo de preparo, simplesmente dão medicina para tomar, ou dá medicina para poder falar, ah, eu sou o xamã, eu sou o dirigente dessa casa, e está em torno de ego, em torno de vaidade. Me desculpe, mas isso não representa o que são as medicinas. Não representa nem um pouco a tradição indígena. Muitos parentes que estão aí também perdidos no ego, na verdade, não representam o que é a tradição indígena. Pode ter a cara indígena que for, mas não representa. Representa aqueles que querem poder e dinheiro. Representa. Sobre a seriedade, responsabilidade, amadurecimento, humildade e consciência, não representa. Então que a gente possa fazer esse trabalho, isso pela nossa ancestralidade, isso pelas nossas medicinas sagradas. Entender que não são somente as medicinas que são sagradas, mas principalmente nosso corpo. A força não está somente na medicina, está na nossa alma, no nosso espírito, naquela fonte que nos mandou aqui servir a ela. Porque o resto é tudo ludibriação, tudo ilusão. A medicina não está em quem canta mais bonito, quem serve a ayahuasca mais bonito, ou quem é o guardião mais bonito, o guardião do fogo. O fogo precisa de guardião. O fogo é o fogo.
Ele simplesmente é. Você vai perguntar para essa árvore aqui, pergunta para ela se ela precisa ser de guardião para guardar ela ali. Ela simplesmente é. Isso é tudo ludibriação da cabeça do ser humano do que precisa. Nós temos muito que aprender com os elementais. Como nosso antepassado aprendia a observar, zelar, proteger a si mesmo, para que você possa entender o que é uma guarda de um fogo. E não mistificar. Hoje o que eu vejo no mundo das medicinas é todo mundo mistificando. Aí traz um ritualístico, que nem eu falei, da Shiva, do Ganesha, daqui a pouco vai para Exu, para Pombagira, aí daqui a pouco tá no meio xamânico, indígena, aí canta diversas etnias, que aquilo que eu falo, meu povo tem nosso idioma, que é o Menien. O que eu falo no Menien, eu entendo. O que Funiô fala o Iatê, eles entendem. O que Anauá fala no idioma deles, do tronco pano e tudo mais, eles entendem. E você entende o que? Está cantando, você não sabe nem o que está chamando. E aí? Então começa por aí, tomar consciência sobre o que é o meio das medicinas, para não virar esse fanatismo todo, esse show todo, essa ludibriação toda que vem virando as medicinas sagradas. Porque lembrando, as medicinas, um tempo atrás, nem da floresta saiu. O que era ser indígena na cidade grande hoje em dia? Antigamente. Hoje em dia é. É bonito, né, vestir um cocá, é bonito se pintar, usar da nossa tradição, tomar nossas medicinas, mas e aí? O que de fato você aí atrás, que toma medicina, está fazendo pelos povos indígenas? O que de fato você está entrando numa aldeia que tem a necessidade realmente, que tem a necessidade de uma caridade, a necessidade de uma presença? Vai lá, ó. Aqui em São Paulo tem muitas aldeias. Nossos parentes Guarani estão passando dificuldade, que estão parentes sendo mortos. Você já foi lá? Ou você quer ficar só no Haná e Rauch e alegria? É sobre isso. Começa por aí a integração. Sair da ludibriação que é a medicina. Então esses recados eu deixo para vocês, Irmandade, não com forma de agressão, mas forma de consciência. Porque eu estou vendo o mundo passar, eu estou vendo o tempo passar. Eu estou vendo as coisas transformar. E eu estou transformando essas coisas dentro de mim. Mas e você? Nossos estudos que a gente faz na Atual Choqué é justamente sobre isso. É estudo, não é trabalho espiritual, não é ritual. É estudo sobre menos medicina, mais consciência, sobre integração da totalidade do nosso ser. Porque isso é necessário, porque senão nossas medicinas vai virar formas de manipulações nas mãos erradas, como já vem virando. Diversas casas religiosas, padrinhos, dirigentes, indígenas, utilizando a medicina para poder deturpar o que é o sagrado. Isso é preocupante. E se a gente não começar a tomar um prumo, seja lá indígena, seja lá não indígena, seja lá qualquer tipo étnico, se a gente não começar a tomar um prumo da nossa verdadeira, o que nós viemos fazer aqui, as coisas só têm a piorar daqui para frente. Porque novamente a gente está utilizando da força, que a fonte está nos permitindo acessar novamente, e estamos banalizando. Até quando? Então esse recado eu deixo com muito carinho no meu coração, assim, que é necessário. Mais vídeos como esses vão vir, mas não para poder julgar, não para poder criticar, mas sim para alertar, para trazer consciência para aqueles que quiserem. Como eu sempre digo, não leve a ferro e fogo que eu digo. Observe, teste, mude seu comportamento. A minha verdade não é a verdade absoluta aqui. Cada um tem sua verdade. Se faz sentido para você, beleza, meu irmão. Tamo junto, vamos seguir junto na caminhada. Vamos aprender a construir com humildade, com amor, com amadurecimento espiritual, com ética espiritual. Agora, se não faz sentido, tá tudo certo, meu irmão. Quiser deixar seu comentário de crítica, tá tudo certo também. Isso não vai influenciar. Porque o que nós viemos fazer, nós vamos fazer. Tá certo, irmandade? Então, é isso. Ana Haná, esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vamos trazer aí, conto com vocês para que vocês possam trazer também mais ideias de coisas que precisamos estar trazendo aqui para falar. Nós vamos estar falando aí. Segura, Haná. Oi. É.